Que Deus, Espírito Santo, que colocou a fé no coração de cada um de nós, que nos trouxe aqui também nesta noite, nos abençoe quando nós queremos meditar na sua palavra, especialmente nas palavras do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador, na vida da gente, a partir de uma certa idade, a gente tem que começar a tomar decisões, fazer escolhas. Até uma certa idade é o pai e a mãe que escolhem pela gente, né? O que a gente vai vestir, o que a gente vai comer, mas com o tempo a gente precisa tomar decisões. A gente precisa decidir, e muitas vezes decidir de que lado a gente fica, decidir entre uma coisa e outra. E às vezes, na vida do dia a dia, as decisões podem fazer a gente ficar contra outras pessoas. Ou, mesmo que a gente não queira, pode fazer com que outros fiquem contra nós. Daqui a alguns dias, por exemplo, nós vamos ter eleições. E nós podemos escolher só um candidato para prefeito, um para vereador, entre centenas, de candidatos. Então, de alguma forma, a gente vai ficar a favor de dois e contra os outros. Contra aqui não quer dizer que eu sou inimigo, mas eu tenho que escolher. E no Evangelho de hoje, Jesus fala sobre isso também. Os discípulos de Jesus viram um homem expulsando demônios em nome de Jesus. E eles proibiram esse homem de fazer isso, porque esse homem não estava com eles, não estava do grupo dos discípulos. E aí é bem interessante a reação de Jesus, A reação dele surpreende todo mundo, acho que talvez até a gente, Porque ele fala assim: não o proíbam, porque não há ninguém que faça um milagre no meu nome e logo a seguir fale mal de mim. Quem não é contra nós é a favor de nós. Então Jesus mostrou para os discípulos que aquele homem estava do lado deles, não estava contra eles. E aí eu coloquei então essa pergunta para a gente pensar, Nós, de que lado nós estamos na nossa vida? Será que a gente consegue responder essa pergunta assim, sem piscar, sem vacilar? De que lado nós estamos? Nós estamos com Jesus ou estamos contra Jesus? Essa resposta, ela parece muito fácil, ela parece muito óbvia, Claro, pastor, que eu estou com Jesus, eu estou do lado de Jesus. Só que se a gente for honestos, a gente vai ver que, às vezes, a gente não consegue mostrar para as pessoas ao nosso redor de que lado nós estamos. Às vezes, as pessoas não conseguem saber que a gente está do lado de Jesus. Eu quero aqui fazer algumas perguntas para a gente refletir sobre isso. Como é que, por exemplo, a gente tem usado aquele nome que é o nome acima de todos os nomes, que é o nome do nosso Salvador e Senhor, o Deus verdadeiro, o nome de Jesus Cristo? Como é que a gente usa o nome de Jesus na nossa vida? Como é que você usa o nome de Jesus? Por exemplo, como é que o nome de Jesus sai da nossa boca? Em oração? Em louvor? Em agradecimento? Em testemunho de fé? A gente usa o nome de Jesus para servir ao próximo, mesmo que seja, como Jesus disse no texto, só dando um copo de água para alguém. Se as pessoas perguntarem para nós assim: escuta, você tem o costume de sempre ouvir o nome de Jesus, que é proclamado na palavra e nos sacramentos, o que a gente responderia?
Se alguém perguntar para você, você vai sempre ouvir Jesus lá na sua igreja? Como é que a gente responderia? E a gente usa o nome de Jesus ou o nome de Deus, será que a gente usa ele às vezes indevidamente? Por exemplo, né, a gente estuda isso no catecismo, né, o segundo mandamento. Será que a gente não tem aquele costume feio de dizer assim toda hora, pelo amor de Deus? Ou então, meu Deus do céu? Ou sei lá, que Deus te carregue, né, uma coisa assim. Será que eles não fazem até sem perceber? E se acostuma com isso, mas Deus diz, não use meu nome em vão. Será que o nome de Jesus, aquele nome no qual nós somos batizados, o nome no qual nós somos unidos ao Deus triuno, na sua vida, na minha vida, o nome de Jesus, ele é honrado, ele é embelezado, ou com a nossa maneira de falar, agir e viver, o nome de Jesus muitas vezes é enlameado e desonrado. Quando as pessoas veem a nossa maneira de viver, elas estão vendo pessoas que honram Jesus ou ignoram Jesus. De que lado nós estamos? Então, a maneira como a gente usa o nome de Deus e o nome de Jesus mostra muitas vezes, meus irmãos, de que lado a gente está. E por que eu falei aqui do nome de Jesus, né? Porque os 3 primeiros mandamentos são os mais importantes. Se a gente não procurar colocar Deus acima de tudo, honrar o nome de Deus e não usar em vão, e santificar o dia do descanso, que quer dizer ouvir a palavra e receber os sacramentos. Se a gente não der bola para esses 3, a gente não vai também se esforçar para cumprir os demais. Por nós não usarmos mais e mais o nome de Jesus para aquelas coisas que devem ser usadas, a gente pode acabar causando, para as pessoas que conhecem a gente no dia a dia, uma má impressão. Seja na família, no trabalho, na escola, qualquer situação que Deus colocar a gente no mundo. Tá? Se a gente não usa o nome de Jesus corretamente, não usa para nada, ou usa incorretamente, nós passamos uma má impressão. E essas pessoas, em vez de então serem levadas, né, pelo nosso viver, a conhecer, a confiar em Jesus também, elas são levadas a tropeçar. E aí Jesus tem uma palavra dura para a gente, né? Ele diz no texto aí, quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no mar com uma pedra grande amarrada ao pescoço. Ou seja, o mau nome do uso de Jesus tem consequências, né? Não só para a gente, pode ter consequências na vida dos outros. Porque a gente pode fazer as pessoas tropeçarem na fé ou impedir pessoas de conhecer Jesus. Isso é muito grave diante de Deus. Então a gente tem que pensar de que lado nós estamos. Por exemplo, quem é pai e mãe aqui? Como é que a gente tem usado o nome de Jesus na nossa casa, na nossa família, os nossos filhos, parentes, vizinhos? São levados a se aproximar de Jesus ou são afastados de Jesus pelas nossas atitudes? Quem é filho, né? Todo mundo aqui é filho, alguns já não têm os pais vivos, mas quem é filho? Você tem usado bem o nome de Jesus com os seus pais, com seus irmãos, lá na sua escola, no seu trabalho, ou nos seus momentos de lazer? E aqui, quero fazer uma observação, né? Fim de semana temos congresso de jovens. Talvez alguns não vão gostar do que eu vou dizer, mas onde é que Jesus gostaria que todos os jovens da igreja que estivessem nesse fim de semana? No congresso. Alguns não podem ir por trabalho, algum outro motivo, mas Jesus queria que você estivesse lá. Tá? Então, se a gente é
empregado ou patrão, os nossos colegas de trabalho, eles veem o nome de Jesus bem representado nas nossas conversas, nas nossas atitudes. Enfim, cada um na sua situação. A gente está mostrando que a gente está com Jesus ou contra Jesus. Não há meio termo. Não tem que ficar em cima do muro, né? Eu falei da eleição, né? A eleição a gente tem uma saída ainda, né? Se eu não gosto de nenhum candidato, eu voto em branco, né? Ou nem voto, pago uma multinha lá. Mas essa pergunta não tem em cima do muro. Ou a gente está com Jesus ou contra ele. Então, vejam, a gente pode levar pessoas a tropeçar pelo mau uso que a gente faça do nome de Deus, nome de Jesus. Mas, olha só, o outro lado. Há muita alegria, muitas bênçãos quando o nome de Jesus é usado, é visto e é recebido pelas pessoas corretamente. Porque por este nome, meus irmãos, é que o diabo, o mundo e o pecado, a morte, são vencidos. E esse é o verdadeiro propósito da gente usar o nome de Jesus, o nome do Deus verdadeiro. É o perdão dos nossos pecados, é vida e salvação. É salvação para cada um de nós, é salvação para todos os pecadores do mundo. A Bíblia diz: não há nenhum outro nome pelo qual as pessoas podem ser salvas. Então, o bom nome do uso de Jesus traz salvação. Quando Jesus diz assim: se alguém for culpado de um desses pequeninos me abandonar, o que ele quer dizer com isso? A palavra que Jesus usa lá no texto que foi escrito a Bíblia, né? É escandalizar ou causar escândalo. Então, ele está dizendo: se alguém causar escândalo e vai, por isso, afastar as pessoas de mim, isso não está certo. Agora vejam, a boa notícia é a seguinte: quando nós escandalizamos as pessoas com atitudes que não são cristãs, eu não sei vocês, eu já fiz isso. Mas quando a gente faz isso, Jesus tem a solução. Porque ele veio ao mundo para trazer um outro tipo de escândalo. Jesus trouxe o maior escândalo que já aconteceu, se chama o escândalo da cruz. O escândalo da cruz. O Cristo crucificado, meus irmãos, que é chamado de pedra de tropeço, pedra de escândalo pelos judeus até hoje, é ao mesmo tempo aquele que tira de nós o castigo pelos nossos escândalos, pelos nossos tropeços. Para aqueles momentos em nossa vida em que nós não usamos o nome de Deus como a gente deveria usar. Para aquelas vezes que a gente não fica com Jesus, mas contra Ele. Para as vezes que a gente faz outras pessoas tropeçarem, porque nós não mostramos claramente que nós estamos do lado de Jesus. Para esses momentos, o Cristo crucificado e o escândalo da sua cruz estão livrando a gente da punição que a gente merecia. Jesus, usa uma ilustração para isso. A gente deveria ser amarrado uma pedra bem grandona no pescoço e jogado no fundo do mar. Ou seja, a gente deveria ser condenado. Então, de que lado nós estamos? De que lado você acha que é melhor ficar? A gente sabe a resposta, né? A gente sabe a resposta. Porque a gente não só tem o privilégio de usar o nome do Senhor Jesus para o que é certo, mas a gente leva sobre nós e em nós esse nome. E nós somos dele. Olha que bonito isso. Mesmo quando a gente tropeça, a gente erra, pela fé em Jesus, nós ainda somos dele. Ele ainda quer nos guiar. E o nome de Jesus foi colocado em nós quando? Foi naquele dia em que você e eu, meus irmãos, tivemos o diabo expulso do nosso corpo.
o diabo expulso da nossa alma, o diabo expulso da nossa vida, foi no dia em que a gente foi batizado. Ali o diabo foi expulso. Ali o nome de Jesus foi colocado sobre nós. A Bíblia fala assim, a gente foi selado. Selado, o que quer dizer? A gente diria hoje em dia, a gente foi carimbado com o nome de Jesus. A gente tem a marca de Jesus sobre nós. Então é com esse nome, meus irmãos, e por esse nome, que a gente se levanta cada manhã. É por esse nome que a gente pode estar aqui hoje à noite. É por esse nome, em este nome, que os jovens vão para o congresso, que as servas vão para o congresso, que os leigos vão para o congresso, que a gente se reúne aqui, né, no grupo de jovens, no grupo de servas e leigos, na catequese, no culto. É neste nome, por causa desse nome. Esse é o nome mais importante que nós temos, meus irmãos, porque ele marca a gente como pessoas que foram salvas. Salvas do quê? Daquele lugar que Jesus disse, aquele lugar em que o fogo nunca se apaga e o verme devorador não morre. Veja como Jesus faz uma figura do inferno, né? Imagina você ter no seu intestino, no seu estômago, um verme que está sempre comendo ali as tuas entranhas e nunca morre. E além disso, você está jogado dentro de um forno quente que nunca se apaga. Diz assim ao inferno. Diz, o nome de Jesus livra a gente desse lugar. O nome de Jesus tira a gente desse destino, desta condenação. Então, meus irmãos, vamos encorajar uns aos outros a usar o nome de Jesus para oração, para louvor, para agradecimento, para pregação do Evangelho, para o consolo e fortalecimento uns dos outros e para tudo mais que o nome de Jesus nos é dado. A gente ouviu um pouquinho, né, na epístola de hoje. Teu irmão está enfermo, vai lá, visita. Você está aflito, ore a Deus, em nome de Jesus. Você está contente, abençoado, louve a Deus, em nome de Jesus. E assim por diante. Meus irmãos, no final do texto, Jesus diz assim, olha, o sal é uma coisa muito importante. Tem um sal em vocês mesmos. Mas se o sal perder o sabor, por que ele serve? Agora, olha que curioso. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi sal perder o sabor. Parece que até os quimicamente, parece que o sal não tem como perder o sabor. Então, o que Jesus está querendo dizer? Ele está dizendo, olha, vocês são sal da terra, e se vocês estão comigo, é impossível vocês perderem o sabor. Então, usando do nome de Jesus, nós somos o sal de Jesus que vai temperar o mundo com o sabor do Evangelho. O Evangelho de Cristo que salva as pessoas. Ele diz, vocês vão também procurar sempre a paz. Vocês vão procurar a paz, né? Quer dizer, mais uma coisa de nós estamos do lado de Jesus, nós nunca vamos ser aqueles que vão começar um conflito, começar uma briga, começar uma discussão. Né? Não, a gente vai temperar com sal, mas é um sal do amor de Jesus. A gente vai buscar a paz. Então, meus irmãos, vamos, estando com Jesus, temperar o mundo com as boas novas da salvação que Deus oferece. E quando eu falo temperar o mundo, né, não vamos pensar lá longe. O mundo é onde você está. Tempere a sua família com o sal do amor de Jesus. Tempere o seu trabalho, a sua vizinhança. Tempere a sua escola. Enfim, as pessoas que estão ao seu redor com o sal do Evangelho. E aí, se alguém perguntar para vocês de que lado você está, você vai poder responder, então, com toda a confiança, com toda a convicção. Eu estou do lado de Jesus, o meu único, amado e verdadeiro Salvador. E quando a gente tropeçar, porque infelizmente a gente é pecador ainda,
Não esqueça isso, meu irmão, minha irmã. Mesmo quando a gente sai de perto de Jesus, né? Mesmo quando às vezes a gente fica contra ele, ele nunca sai de perto de nós. Ele está sempre nos esperando com o seu perdão. Ele está sempre dizendo, vem aqui para o meu lado de novo. Eu quero proteger, eu quero guiar você. Então, meus irmãos, que Deus ajude cada um de nós a mostrar para todas as pessoas, assim, intencionalmente, né? Desde que eu acordo de manhã até a hora de dormir, a mostrar para as pessoas, com as nossas palavras, nossas atitudes, a nossa vida, que nós estamos do lado do Salvador Jesus. Isso significa, eu estou do lado da vida eterna. Eu estou do lado daqueles que serão salvos. De que lado nós estamos? Graças a Jesus, nós estamos do lado dos que vão receber o céu. Amém.